E a gente tá de volta aqui com ele. Ele que estava na Câmara e mais uma treta. Mais uma pro seu currículo. Mais uma treta. Eu sou um para-raio de treta, cara. Até quando eu não espero, as tretas acontecem. O que aconteceu? Cadê as imagens? Dá a imagem. Pula a tela aí, velho. O nome Pelego, chamar alguém de Pelego não é uma coisa o Pelego é um cara que... Olha lá. Aqui dentro não contribui. Não contribui. Quem é? Não é a... ciclista. É a... Renata Falzoni. Renata Falzoni. O que a Falzoni estava fazendo lá? Ela estava presidindo a sessão, inclusive ela se atrapalhou um pouco ali. Ela é vereadora? Ela é vereadora. Boa, querida Falzoni, um beijo pra ela. Clássico, né? Sim. Das antigas. Tá, das antigas. E aí, ela tava... Aí o que aconteceu basicamente, isso aí é o quê? O que vocês estão decidindo ali? É uma audiência pública para debater as propostas de regulamentação das motos de aplicativo para transporte de passageiro. Tá. O meu que é o projeto- mototáxi. Isso. Tá. Não é necessariamente um mototáxi, porque funciona numa lógica diferente. É a lógica Tipo do um Uber, Uber. do 99. E basicamente, o meu projeto foi o primeiro a ser apresentado, então eu participo ativamente dessa discussão. Você é favorável. Exatamente. Eu Tá. defendo que o serviço seja permitido, mas sem regulamentações excessivas a ponto de inviabilizar ele. Então Tá. tem que regulamentar, tem que garantir a segurança, mas não ao ponto de impedir que o serviço aconteça. Já a prefeitura, que não quer o serviço na cidade, como agora eles estão sendo obrigados a tentar regulamentar, eles querem colocar o máximo de regulamentações possíveis a ponto de ficar inviável. Então, se você exige joelheira, cotoveleira, exige pagar, fazer curso de não sei quantos meses, exige diversas autorizações para o motorista poder atuar, simplesmente você acaba com o serviço sem acabar. Então, é basicamente essa luta que está sendo travada. Tá. E o prefeito chamou um representante do sindicato, que é um representante do sindicato dos motoboys, mas que é muito rejeitado pelos motoboys. Então, assim, todas as vezes que eu vi ele lá na Câmara em audiência, ele foi vaiado, foi hostilizado pelos motoboys, exatamente por ele defender esse excesso de regulamentação, ser contra os aplicativos, ser contra essa modernização do sistema. E ele discursou, foi vaiado pra caramba lá. Aí eu subi no microfone e falei assim: o Nunes, queria parabenizar aqui o prefeito Ricardo Nunes, que ele escolheu o sindicalista pelego mais hostilizado pela própria categoria que eu já vi. Então, parabéns, isso aqui foi realmente uma piada. Aí o pelego é o cara que puxa o saco, é o cara que... É o cara que tá favorecendo os interesses do poder. Isso. Não é o cara que tá é o cara do sindicato o sindicato que é contra o trabalhador ali. que vai a favor do patrão. Então, isso aí. Bom, e aí? Aí passou uns minutos, já tava tranquilo a situação ali. Aí ele te encheu de porrada, hein? Encheu também? Também encheu. Só deu um safanão. Só Ele é muito Falzoni, camiseta. Safanão clássico. Olha lá. Pegou no safanão só. Aí vem os guardinhas, ó. Os guardinhas... Não, e o sertanejo ali, que é meu UFC. amigo. Exatamente. Ele é do UFC. Ele não sabe o risco que ele tá correndo. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Mas que morreu a mulher aí, morreu. Porque os caras não sabem andar na garupa. Não, mas o que aconteceu? Nesse acidente... Que aqueles gordão na garupa? Eu. na moto. Tipo eu. O moto vai virar pra cá, ele vira ao contrário, é uma desgraça. Não, Por que não faz igual em Bangkok o tuk-tuk? Interessante. Porque já é largo. Já O já não vai a tuk-tuk. função. O tuk-tuk. Ele tem razão. sei. Vai passar na faixa, Mas tuk-tuk mesmo. Não, mas o tuk-tuk, ele tem uma rede. Mas A aí- proteção é mas uma aí- rede de mas aí é futebol. o carro. Uma rede. É um morgado, um tuk-tuk. Mas o gordão, mas o garupa. Ele entorta. O garupa não. Não, mas o garupa não entorta Não, no mas aí é tuk-tuk. que nem tá falando. Tem um que triciclo. regulamentar. Põe sim. o peso. Mas o que aconteceu Leva numa no caso carriola, da mulher, uma balança. qualquer motociclista que estivesse naquele lugar teria sofrido um acidente. Porque Sim. um homem bêbado abriu a porta em um lugar que ele não poderia abrir. Pois é. Então Isso. não é responsabilidade da 99, não é responsabilidade do motorista, é responsabilidade do motorista bêbado que abriu a porta. Isso. E daí aconteceu o acidente, o que eu achei mais absurdo, que foi o que eu critiquei no meu discurso, é você subir no caixão de uma vítima de um acidente terrível para fazer palanque político, que foi o que aconteceu. Exatamente. A faixa já estava pronta. No mesmo dia eles colocaram uma faixa, os caras deixaram pronto uma faixa esperando alguém morrer. Estavam torcendo pela morte de alguém para usar isso politicamente. Então, assim, eu acho que o debate ele tem que ser feito com seriedade, não com emocionalismo, apelar para casos específicos que não tem nada a ver para tentar comover as pessoas, e menos ainda com violência. Então, esse cara que me agrediu, ele não me prejudicou. Ele prejudicou a pauta da prefeitura, a pauta do prefeito. Acho que ele foi ruim até, não só pro debate, mas foi ruim para quem defende que tenha que ser proibido o serviço. Sim. Porque ele mostrou um destemperamento, um desequilíbrio total, e não é assim que a gente quer fazer o debate. E dentro como da que cidade de São Paulo. ficou essa questão aí? Chegaram a alguma conclusão? Como que avançou a conversa em relação a isso?
Cara, a conversa, na verdade, ela tá... Tá liminar, né? Tá na justiça. Decidiu que a prefeitura tem que regulamentar. Certo. Então agora começaram os debates na casa. Qual tipo de regulamentação? Exatamente. Quem que vai regulamentar? E daí a disputa é a seguinte: quem vai ser uma regulamentação que inviabiliza o serviço, muito restritiva, ou uma regulamentação que garante mais segurança, mas permite o serviço? Eu tô do lado que permite. Sim. Mas, infelizmente, pessoas ali mais ligadas ao governo, que não querem o serviço, vão tentar impedir. Por exemplo, o projeto do vereador Marcelo Messias, que está lá hoje na casa, ele diz que somente quando reduzir pela metade, mais ou menos, o número de mortes em trânsito, aí sim vai poder ter moto. Ou seja, ele está transmitindo para a empresa uma responsabilidade que é da prefeitura. Sim. Quem tem que reduzir as mortes é a prefeitura, não a empresa. Então, é absurdo, é uma forma de proibir dizendo que não está proibindo. Então, é esse debate que está sendo travado. E eu estou do lado dos motoboys, tá? A esquerda tentou vender aí na internet que eu ofendi os motoboys e os motoboys vieram pra cima de mim. Dá pra Pelo ver nas contrário, imagens. Os motoboys me ovacionaram. Eu vou ver direito Fazer o VAR. Aqueles que estavam lá em cima eram motoboys ali? Sim, motoboys que trabalham nessa área e que defendem que seja regulamentado, mas que não impeçam eles de garantirem o próprio sustento. Isso fica parecendo com aquela questão que teve dos patinetes, né? Porque... Mas, por exemplo, você tem que pensar também... Já. Por exemplo, esse prefeito fez a faixa de moto, é um negócio muito legal. Azul. Tá bom. Boa sacada. Uma boa sacada que o cara fez, ajudou muito. Segurança. É excelente. Organizou, é excelente aquilo lá. Então eu acho que isso... Não, eu não sei como é que é esse negócio aí. Tem que o que você falou, todo mundo aqui defende motoboy, né? É polêmico isso aí. Não, cara de não é que aplicativo. defende. O negócio do mototáxi, metade acha legal e metade não acha. Tudo bem. Polêmico. Mas quando não teve pandemia, unânime. todo mundo usou. Não, né? mas falo pra mototáxi. Bom, mas as pesquisas que fizeram da opinião pública aqui da cidade de São Paulo, a maioria é a favor. A maioria é a favor? Principalmente mulheres. Por quê? A mulher chega tarde da noite no terminal perto da casa dela. Exato. É muito perigoso ir sozinho pra casa. E é mais barato a moto. Muito barato. E assim, é um trajeto de 10 minutos, um trajeto com pouco trânsito que não é perigoso. É tranquilo para essa mulher fazer. Só que a proibição, a forma como a prefeitura tem tentado fazer, impede que isso aconteça. Coloca essas mulheres em risco. Então a gente tem que ter uma solução equilibrada. E vale deixar claro, eu não sou contra o prefeito. Inclusive a faixa azul é algo bom e eu defendo coisas boas. Eu sou um cara independente. Então quando o prefeito tá certo, eu tô aqui para elogiar. Quando ele tá errado, que é no caso de querer proibir o serviço, eu tô aqui também para criticar. Você não é um Mas não foi- pelego. agora Eu não, sou um pelego. Essa é a diferença. não é igual a questão que teve aqui quando regulamentaram na época do Bruno Covas a questão do patinete. Colocaram vários empecilhos, Exatamente. aí tiraram e agora voltou. É a mesma questão. Não pode colocar essa questão pro prefeito, porque se ele colocou de volta os patinetes, sem tanta coisa de firula que fez para inviabilizar os patinetes na época do Bruno Covas, por que ele não faz a mesma coisa agora? É porque depende da pressão. A pressão de empresas estabelecidas nessa área mercadológica é muito grande. Então, como existe essa pressão grande, muitas vezes a prefeitura acaba atendendo ao interesse dessa pressão. Então, as empresas que já estão no mercado de motoboys, elas não querem mais uma nova empresa oferecendo dinheiro para os motoristas dela. Porque elas vão ter que pagar mais. Elas vão ter que desembolsar mais dinheiro. E prejudica também o serviço de ainda. ônibus. Por quê? Porque o serviço de ônibus, a pessoa muitas vezes vai abrir mão, quando é um trajeto curto, de pegar o ônibus. Então, quem defende o serviço como está hoje de ônibus também não vai gostar muito dessa alternativa. Então, tem muita resistência de empresas já estabelecidas. Exato. Essa é a questão que se coloca. Porque o preço é absurdamente mais baixo. Lógico. É absurdo, é mais barato, Mas aí é que mais tem que ter a barato, pressão. mais rápido. Isso. Mas também não tem essa segurança Mas toda. aí E tem tem que o discutir. Tem o garupa. É o cliente que vai Mas escolher. aí Precisa fazer uma faculdade de garupa. Não tem não, é o cliente E tem que gordão não escolher pode. o curso de garupa. Gordo não pode. Gordão não Mas pode. aí é o seguinte, Gordão não pode. Não, pode sim, é só a Não. moto ter uma carriola que Isso. cabe o morgado tranquilamente. Pneu de trator. Não vejo problema nisso. pegar seu Pneu de trator? Você põe Agora um pneu sim. de trator na CG, você leva Vou um dar moleque. ideia lá pro Mas prefeito. agora o que tem que dar ideia pro prefeito, ver os interesses da população e não das empresas. Quem se sentir seguro de pegar a moto para ir para casa, que pegue. Agora ele tem que ver o interesse da população, ver o que a população quer, não as É a empresas. velha isso aí, luta isso do aí. estatismo e do livre mercado. Exatamente. Quando surge o Uber, quando surge a 99 aqui no Brasil, o que aconteceu? Os taxistas, as pessoas que defendiam que o sistema continuasse como estava, ficaram contra. E agora está acontecendo de novo, só que dessa Exato. vez com os Usa quem quer. E outra coisa também que pouca gente fala, o Melo acabou com a Cracolândia. Ninguém falou aqui nesse programa. Coronel, vice. Coronel Melo? Coronel Melo foi... Nossa, trouxemos ele aqui. Pô,
Ninguém falou. O cara foi lá, tirou o negócio, tirou a Cracolândia, 40 anos, fiscalizando tudo. E agora tem uma turma que quer a volta da Cracolândia. Isso. Você tá ligado? Teve vereadora indo na Cracolândia e falando: onde está a Cracolândia, gente? O que fizeram com a Cracolândia? Eles querem a volta da Cracolândia. O Melo foi lá. Lembra quando ele... Ninguém falou. Ninguém deu os parabéns. Ninguém chegou. Parabéns. Vamos falar aqui. Vamos aplaudir o Melo. Parabéns, Melo. Parabéns, Melo. Parabéns, Melo. Tem um conflito aí, né? A galera, ela tentou pôr... são dois direitos, né? Você tem que, ao mesmo tempo que você tem que cuidar do dependente químico, dar um tratamento para ele, esse dependente químico, ele não pode inviabilizar a vida de outras pessoas que não têm a mesma dependência. A partir do momento que na porta do seu comércio tem gente morando, fazendo as suas necessidades, dormindo, tendo relações sexuais na porta do seu comércio, e isso inviabiliza o seu trabalho, o seu sustento, o Estado tem que intervir. Não dessa vez, agora, nesse tipo de intervenção, não é para tratar. Para tratar, a gente tem que fazer também, mas isso é numa situação posterior. Mas primeiro, a prioridade do Estado é garantir que o trabalhador tenha o direito de trabalhar. E depois, dar assistência para esse dependente químico, caso ele queira. E quando ele está num vício muito profundo, que é o que a esquerda é contra, tem que ter internação compulsória. Então, a solução para o problema, muitas vezes, que é a internação compulsória, a esquerda fica contra. Então, eles não são a favor de tratar a dependência. Eles são a favor de manter aquela galera lá naquela situação. Por quê? É massa de manobra, é discurso para eles fazerem. É ONG, que é sustentada por dinheiro público para atuar. Não Tanto todas, que quando eu mas... tentei abrir a CPI aqui na cidade de São Paulo, houve forte pressão para que a CPI não acontecesse, porque tem muitos interesses por trás. Então, assim, eles recebem dinheiro público, não resolvem o problema e não dão satisfação nenhuma. E quando você tenta investigar, não pode. Porque você está perseguindo as pessoas mais necessitadas, o que é uma mentira. E você apanhou lá na faculdade também. Apanhou lá. Você precisa arrumar um segurança, viu? Quem foi aquele com o professor, O cara só né? apanha, Vou aprender a se defender. O diretor. Põe lá o cara de chinelo. Seu fascista. Mas ele não foi macho. Seu fascista. Lugar de fascista na ponta do fuzil. Fuzil! Fascista, seu fascista. Mas chama o vídeo qualquer. É na Federal? Nos Estados Unidos, tem um modelo lá que alguns republicanos fazem nas universidades, que é de colocar uma mesinha e propor o debate na universidade. Aí vem a galera woke lá e começa o debate, pessoas que defendem o marxismo e tal. Isso é muito comum, lá dá super certo. Você grava a pessoa lá, eles gostam do debate lá, existe essa cultura de liberdade de expressão. E eu tentei repetir isso aqui no Brasil. Eu já tinha sido expulso uma outra vez da USP e eu tentei. Coloquei a plaquinha, coloquei a mesa e fiquei lá esperando. Mas não deu alguns minutos. Já veio a militância lá da faculdade. Uma turma. Uma mudança. Corte rápido. Não, mas não, isso aí é pra ganhar seguidor. Isso aí é. Não, é uma que a tia dá um puta pavor. Esse é o anterior a esse. Você põe lá, corte rápido. O que aconteceu é que veio o diretor da universidade e eu falei, pronto, agora chegou o diretor, ele vai dar uma bronca nos alunos, né? Os caras estão quebrando as coisas, rasgando meu cartaz, me batendo, né? Chegou o diretor e falou, você não pode estar aqui. Por quê? Por quê? Porque ele não queria que eu estivesse. Você tá me ameaçando e você vai me tirar. Você não é bem-vindo aqui. Ah, eu não sou bem-vindo? Eu pago imposto, por que eu não sou bem-vindo aqui? Por que eu não sou bem-vindo? Ih, foi pra cima. Bem aceito aqui. Vai expulsar você. Tenta. Tira então. Eu trabalho com esse carro. Esse é o dono da universidade? É o dono, ele é o dono, bonitão. Então por que você não vai trabalhar? Você não é bem-vindo? Onde foi isso aí? Não vim aqui falar com você. Na USP? Corte rápido. A USP, a Paulinha quer que coloque banheiro lá. Ela quer lá Ela vai correr lá, vai correr lá no parque, não tem banheiro. Banheiro e fralda geriátrica. Diz que o reitor não quer que as pessoas fiquem enchendo o saco dele. O reitor, esse cara ficou bravo. Não, mas ninguém quer. Mas peraí, ele é o dono da USP? É o reitor. Ele é o dono da USP? Ele é o reitor? Os donos da USP são a militância que está lá dentro. Se você entrar lá e você vê como é uma sujeira aquela universidade, as paredes pichadas, inclusive eu perguntei para ele, falei, você não é o diretor, você é responsável por essa parede pichada aí? Que papelão, hein? O DCE é uma nojeira, uma porquice que só, cheio de material e panfleto de candidato, de político, dentro da universidade. Que coisa. Tudo financiado com dinheiro público. É engraçado que faz anos que eu vou lá na USP. E é sempre os mesmos alunos. Eles nunca terminam a faculdade. Eu tenho um amigo lá. Eu tenho um amigo lá, ele fez 54. Ele mora lá nos predinhos, ele tá lá desde os anos 80. Pedagogia. Desde os anos 80, ele faz pedagogia. Ele tá no terceiro termo de pedagogia. Ele não sai, ele mora lá na USP. Conheci um de geologia. É verdade, ele é do centro acadêmico. Ele é ser antigo. militante em faculdade federal virou negócio. É um belo do negócio. Business. Você é custeado lá por dinheiro público, você faz sua política, ganha apoio de políticos e às vezes até se candidata e vira político. Mas agora os caras... Você viu que teve a manifestação ontem, eram os alunos. Ontem, aqui na Paulista. Na boa verba.
O Lula tirou a verba dos caras. Educação. Você tá ligado ou não? O Lula tirou a verba da educação e agora a turma tá reclamando lá, tá falando, não, o governo... Tá aí, ó. Isso aí foi ontem. Aí, ó. Ontem às 7 da noite na Paulista. Olha lá, ó. É a turma, então a turma... Não, mas tem que dar dinheiro pra educação, você não concorda? Eu acho que educação... tem que dar muito. Mas tem que ver o seguinte... Dá dinheiro pra quem pra educação? Pra professor? Educação. Pra diretor que faz isso? Não, aí é gestão. Então, Não, e quem tá dominando essas faculdades? O dinheiro tem, não é que... É lógico, vai dar dinheiro. O orçamento é grande, porque senão parece que você é contra a educação. Eu tô querendo prejudicar a educação. O que existe, de fato... É uma gerência péssima. O Brasil está sempre entre os últimos lugares. É isso mesmo. E mais do que isso, em vez de ficar gastando em universidade, a gente não tem educação de base forte. Então devia gastar em primeiro e segundo grau, que agora é o ensino fundamental e o ensino médio, pelo nome. Inclusive, o Brasil é um dos países que mais investe em educação no mundo. Então o problema não está no investimento, no montante de dinheiro que você destina, mas em como a estrutura funciona. E o que acontece é que você tem muito investimento com quem está vivendo daquela máquina, com aquela estrutura, e muitas vezes a forma de ensino está ultrapassada. Por exemplo, inclusive vou fazer um elogio ao Nunes aqui, já que eu já critiquei, agora vou fazer um elogio. O Nunes, o Nunes tá indo bem. Ele afastou alguns diretores. Fez o Smart Sampa aí, ó. Meteu polícia. Fala. Isso ninguém fala. A segurança melhorou. Isso ninguém fala. Aí eu falo aqui, vocês vêm me encher o saco. Virada cultural foi muito segura. Não, virada cultural eu sou contra. Não, tudo bem, mas aí é o problema. Mas outra coisa que ele fez de certo, deixa o convidado. Ele afastou alguns diretores das escolas. Por quê? Porque eles foram mal avaliados. As escolas deles foi mal avaliada no IDEB e nos índices. O que o Nunes fez? Ele afastou para qualificar esses diretores. Adivinha quem se opôs a essa decisão? Quem? Quem? Imagina. O PSOL. O PSOL, o PT. Aqueles que dizem defender a educação são aqueles que ficam contra quando alguma boa medida é adotada. Veja bem, se uma escola está indo mal, se ela está sendo mal avaliada, não é necessário nós requalificarmos os professores e diretores dessa escola? Então, mas aí que tá, porque tem que pagar bem professor e dar a eles o devido mérito. Exato. Porque na minha época, rapaz, você que vai lá brigar com os professores, você ia num evento numa cidade. Quem estava lá? O prefeito, o vice-prefeito, o delegado de polícia, o padre e o diretor da escola. E o gerente do Banco do Brasil. E o gerente do Banco do Brasil. Essas eram as autoridades de uma cidade. Hoje, o professor, ele fica no terceiro plano. Então, esse é que é o negócio. Que nem no Japão. Exatamente. Aí é outra coisa, porque não adianta que a gente sempre, vocês também sempre, professor é importante, diminui. O professor, mas ganha um salário de merda, um salário de merreca. Esse é que é o negócio. Aqui na cidade de São Paulo, inclusive, eu votei contra... Quanto ganha o professor? Professor de entrada, 5 mil e pouco. Aqui na cidade de São Paulo. Que assim, não é um salário excepcional, mas é um bom salário comparado à média do Brasil. Mas, além disso, a única classe que eu votei aqui na cidade de São Paulo para reajustar pela inflação foram os professores e os servidores de baixo escalão da administração da prefeitura. Quando teve votação para aumentar o salário da elite do funcionalismo público, eu votei contra. Foi um dos poucos que foi lá e votou contra. Mas vocês aumentaram o salário ano passado. O seu? Eu não tava. Mas aumentou. Mas o seu veio do ano passado. Sim, mas eu 40%. O Adriles também. Tá triste. Também. O Adriles, que gasta de gasóleo. O Adriles também. O salário foi aumentado ano passado. Vou uma declaração aqui para ficar salva. Eu nunca votei, nunca votarei nenhum aumento de salário pra mim. Mas isso recebeu. Pode ficar registrado, nunca. Vou dar o meu salário pra quem? Professor. Vou dar pro pessoal o meu salário. Aí tá de sacanagem. Ô, Pavanato, então tá esse imbróglio. Tá esse imbróglio lá. Tá esse imbróglio, mas graças a Deus, pelo menos agora a prefeitura tem se mobilizado para tentar fazer uma regulamentação. Eu acho que o que aconteceu ontem prejudica o debate, mas trouxe visibilidade. E quero me deixar aberto aqui. Acho que o meu diálogo com o prefeito, ele tem que acontecer sempre, e acho que nós temos que encontrar o meio termo, tanto a gestão da prefeitura quanto quem quer que o serviço aconteça. Porque se nós não encontrarmos o meio termo, quem sai prejudicado são as pessoas, inclusive. Exatamente. Levando em conta que pode ser verdadeira a pretensão do prefeito de garantir a vida das pessoas, enquanto esse serviço não está regulamentado, os transportes irregulares estão acontecendo.
E eles são muito menos seguros. Você não tem controle de velocidade, você não tem seguro. Então, assim, a gente precisa dar uma regulamentação para que o serviço seja seguro e aconteça garantindo a vida das pessoas e o emprego de quem precisa. Boa. Muito bonito. Pavanato, obrigado pelo Segue papo. firme lá. E apareça sempre. Tô sempre é um à prazer te disposição. receber. Tá explicado aí, então. E não vai a bater gente em todo tá mundo, entendendo. né? E para ver de se não brigar. apanha. E arruma uns caras fortes lá, porque essa... Só perdi minha camiseta. E manda um abraço pro Adriles. Maravilhoso. Adriles Bate Jorge. no Adriles. Para de usar o Tramontina. E fala pro Adriles. presidente do Brasil. O Adriles tá andando muito de carro. Tá. Fala pra Isso. ele lá que Não a gente para. não para de andar. E fala